Josué capítulo 1, verso 1 ao 9. Peço que você abra sua Bíblia, um texto extremamente conhecido da igreja. Eu vou fazer a leitura do texto, pedindo que você acompanhe. E mesmo após a leitura do texto, vou pedir que vocês mantenham suas Bíblias abertas, para que nós possamos acompanhar a exposição. Diz assim o texto, Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus queridos, nós já tivemos a oração de iluminação através da nossa irmã Suzeli, também do diácono Fernando, que oraram por mim, e eu peço que continue orando para que o Senhor possa estar nos abençoando na exposição do texto, para que nós possamos ser fiéis e que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, nós trazemos um texto, como eu falei no início, extremamente conhecido. Um texto que todo cristão que frequenta a escola dominical, desde pequenininho, aprende. Afinal de contas, temos até aquela música, né? Vem com Josué, lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Davi gosta bastante. Um texto e um livro que mostra a força de Deus, mostra o agir de Deus, Deus usando o seu povo. Percebam, meus queridos, que não precisa, acredito que nem voltar uma página da Bíblia. Na minha mesmo não precisa. Mas o último capítulo de Deuteronômio, o capítulo 34, que antecede o livro de Josué, ele narra a morte de Moisés. Após 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo de Israel, o povo de Deus, estava então diante da morte de Moisés. Aqui no capítulo 34, no verso 4, o verso 5 e o verso 6, narram o Senhor falando com Moisés pela última vez, dizendo a Moisés: agora nós chegamos diante do Jordão, do outro lado está a terra prometida, você não vai entrar nela. E Moisés não entrou nela porque desobedeceu a Deus, assim como Davi não viu o templo porque também desobedeceu a Deus. E aí o Senhor, ali então, sepulta Moisés, o próprio Deus sepulta Moisés, e acaba então o capítulo 34 de Deuteronômio, chamado Pentateuco, o livro escrito por Moisés. E esse capítulo 34, que é o último capítulo do Deuteronômio, os teólogos reformados acreditam que foi escrito pelo próprio Josué. Afinal de contas, Moisés não poderia ter escrito
em princípio, a sua própria morte. O verso 8 do capítulo 34 narra que o povo pranteou a morte de Moisés. Moisés era um grande líder. Moisés foi aquele grande legislador, um homem segundo a vontade de Deus, um instrumento utilizado por Deus, alguém que desafiou o próprio faraó, alguém que tem uma influência na nossa sociedade até hoje. Na minha dissertação de mestrado, eu tive o privilégio de falar sobre um tema que é a liberdade religiosa, e dentro da liberdade religiosa nós temos princípios fundamentais do direito, e Moisés está lá, alguém que desafiou o próprio Deus, que se intitulava o próprio Deus, o faraó, e que chegou para ele e disse: você não é a última instância, existe uma lei acima de você. E peitou esse homem, peitou um império tremendo, levou seu povo que estava cativo. Moisés então começa a fundar os princípios fundamentais do direito, a dignidade da pessoa humana. Moisés vai de encontro à escravidão, leva o seu povo, acontece a travessia do Mar Vermelho que nós conhecemos, o exército de Faraó é destruído no meio do Mar Vermelho. Moisés, o grande líder então do povo de Deus, morre. Um cenário de catástrofe, um cenário difícil, um cenário talvez parecido com o cenário que nós vivemos hoje. O povo estava perdido. Atualmente nós temos visto também tempos sombrios, tempos difíceis na nossa sociedade. Tempos onde os valores são deturpados, tempos maus, onde a ideologia de gênero está cada dia mais perto das nossas famílias, o feminismo invadindo a igreja, invadindo as famílias, os lares sendo desfeitos. Meus irmãos, temos enfrentado guerras, temos enfrentado perseguições. Lá no norte da África, a perseguição aos cristãos não é sobre simplesmente a liberdade religiosa de professar ou não a palavra de Deus, mas morte aos cristãos. Na China, morte aos cristãos, e em outros países também. Temos vivido dias difíceis, temos vivido um período de pandemia, onde nós temos perdido queridos. Perdemos ano passado a irmã Jô, perdemos o presbítero Adiel, mas o Senhor tem nos trazido bênçãos também. O Senhor tem trazido Dudu, o Senhor tem trazido Benjamin para a sua igreja. Como Deus tem sido maravilhoso, apesar das nossas lutas, apesar do cenário terrível que nós vivemos. Diante disso, meus queridos, nós entendemos que no livro de Josué, passando algumas páginas para frente, nós vamos ver Josué mandando os espias no capítulo 2 até Jericó, quando os espias ficam na casa de Raabe. No capítulo 3, então, existe aqui, a partir do verso 15, acompanha aí comigo, a passagem, então, do Jordão. Diz assim, a partir do verso 15, do capítulo 3: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, prepararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus realiza novamente um milagre tremendo. Quando os sacerdotes estavam com a arca e que molharam os pés no rio Jordão, que estava cheio, levantaram-se paredes de água de um lado e de outro, para que o povo pudesse passar. E os sacerdotes seguraram a arca no meio do rio, e o povo todo passou. Novamente, o Senhor operando maravilhas. Posteriormente, nós conhecemos que o Senhor providenciou a derrubada dos muros de Jericó. O povo de Deus já estava cansado, não tinha exército, não tinha mais armas.
Uma geração toda já tinha morrido durante esses 40 anos, agora era a segunda geração. Aqueles que pecaram contra o Senhor, que fizeram ídolos, eles morreram no deserto. Os filhos deles, agora que ouviram os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos realizados através de Moisés, estavam agora atravessando não mais o Mar Vermelho, mas agora o Jordão, em direção a Jericó, uma cidade tomada por 7 povos inimigos extremamente armados, e o povo do Senhor não tinha nada. O Senhor orientou seu povo, o povo obedeceu às ordens de Josué, e as muralhas caíram, e o povo de Deus tomou a cidade, e acabou com aquele povo pagão, e a palavra do Senhor mais uma vez foi cumprida. Meus irmãos, que texto e que livro maravilhoso. Posteriormente, esse livro ainda traz mais outros ensinamentos maravilhosos que a gente não tem tempo para tratar. Por isso, nós vamos procurar meditar nos primeiros 9 versículos, após esse apanhado histórico. Queridos, nós vamos meditar no tema Chegou a hora de vencer o seu desafio. Temos visto tudo quanto nós narramos nessa introdução. O cenário agora, no texto, mostrando o desafio que Josué tinha com a morte de Moisés, mas a obra do Senhor tinha que continuar. Josué, então, toma posse da palavra do Senhor, segue com seu povo, e assim como Josué fez, nós também devemos fazer. E nós devemos fazer isso agora. Não temos que estar perdendo tempo. A vida não tem tempo para ensaios. Nós temos que nos preparar, sim, mas temos que partir para os desafios. A obra continua. Precisamos assumir o papel que o Senhor tem dado para cada um de nós. Percebam que Lutero iniciou a reforma com 38 anos de idade. Calvino tinha 21 anos de idade. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado ao mundo inteiro. Simonton, o pai da Igreja Presbiteriana do Brasil, plantou a igreja com seus 29 e 30 anos, morreu posteriormente aos 34. O cenário é que Moisés estava morto, mas o povo precisava cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. A nossa confiança está no Senhor. A nossa vitória não vem de homens. A nossa vitória não está nos pastores, não está nos presbíteros, não estava lá no povo em Moisés, não estava no povo com Josué, estava no Senhor. Cada geração precisa levantar e atravessar o seu Jordão. Cada geração tem o seu desafio. Eu lembro que o meu tataravô, ele foi o primeiro dirigente da congregação presbiteriana de Tegipió. E hoje está lá a Igreja Presbiteriana de Tegipió. Está perto de fazer 100 anos. Ele fez o que a geração dele tinha que fazer. Ele correu atrás, ele comprou terreno, a igreja estava junto, eles construíram o templo. A igreja está aí dando vários frutos há muitos anos. Queridos, nós precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. O povo de Israel estava agora à margem do Jordão, ainda no deserto, de frente para a terra prometida. Eles não estavam no paradeiro ainda, estavam próximos ao paradeiro, mas não estavam ainda. O deserto não é o paradeiro do povo do Senhor. A terra infértil não é o nosso paradeiro. Nós temos que cruzar os nossos desafios e partir em diante para alcançar a nossa terra prometida, os nossos desafios que o Senhor tem reservado para nós. O Jordão, de fato, precisa ser atravessado. Aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. Esse ano de 2021, apesar das lutas, pode ser o ano do ganho financeiro, do crescimento espiritual, do crescimento familiar, da restauração de relações entre pai e filho, de filho com pai, restauração de casamentos.
Nós precisamos, queridos, entender qual é o Jordão que o Senhor tem colocado diante de nós. Quando nós abraçamos o projeto de Deus, nós podemos sonhar, podemos deixar de ser medíocres. Precisamos ter grandes sonhos, grandes anseios. É claro que aqui não se aplica a teologia da prosperidade. Quando nós falamos desses grandes sonhos, desses grandes desafios, todos esses sonhos devem estar submetidos e submissos à palavra do Senhor, à vontade de Deus, e não a minha e nem a sua. João Wesley, ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Ele viajou a cavalo 200 mil quilômetros. Ele publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, 4 volumes sobre história, 6 volumes sobre música, totalizando um jornal da sua vida com 50 volumes. No final da sua vida, a Igreja Metodista era a 3ª maior igreja reformada dos Estados Unidos. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os inimigos. Deus nos chamou para vencer os inimigos. E não pela força dos nossos braços, mas pela força da sua mão. Queridos, Ele vai à nossa frente. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus pode prosperar quando esse povo está submisso à sua vontade. E o tempo de agir é agora, como eu falei. O tempo de agir é agora, porque a vida, ela não admite perda de tempo. Não podemos perder tempo. Temos visto como a vida humana, ela é estéril, ela é rápida, ela é fácil de ser ceifada. É como um sopro. Quantos irmãos queridos, durante a história do cristianismo, morreram jovens demais e gostariam de ter feito muito mais. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós somos quem tem que cruzar o Jordão. O povo presbiteriano se apega muito à soberania de Deus, descansa muito na soberania de Deus, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor tudo pode, e aí às vezes eu fico sentado no meu banco da igreja, esperando que o Senhor realize a obra, porque afinal de contas, os seus planos não podem ser frustrados. É verdade. No entanto, Deus utiliza instrumentos, e os instrumentos de Deus somos nós. Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou seus servos ao longo da história, Deus usou os apóstolos, Deus usou os pais da igreja primitiva, Deus usou e usa homens e mulheres de Deus até hoje. Nós temos que desromantizar a vida, meus irmãos. Temos que partir de fato para fazer dos nossos sonhos uma realidade. E como é que nós fazemos isso? Lutando, agora. Temos que partir em direção à terra prometida. E toda vez que o povo de Deus, ungido, indicado pelo Senhor, conquistou grandes coisas, foi através de batalhas. Sem batalhas não existe vitória. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de nosso Jordão. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado, uma frustração de vida. Esse pode ser o nosso Jordão. Esse pode ser o nosso desafio. Deus mostrou o Jordão e lhe deu ordem para atravessá-lo, mas não lhe disse como. Deus não lhe mostrou uma ponte. A ponte para atravessar o Jordão é a fé. Devemos cruzar o nosso Jordão, o nosso desafio, mesmo quando somos fracos, doentes ou sozinhos. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele tinha gota, e quem teve gota ou teve algum parente sabe como gota dói, e naquele tempo não tinha o tratamento que nós temos hoje, e Spurgeon relatava suas muitas dores com gota. Spurgeon também sofria de depressão, e muitas vezes Spurgeon tinha que se refugiar no sul da França para se recuperar dessa depressão. Como pode um pregador tão brilhante,
com tantas debilidades. Meus queridos, isso não impediu o ministério de Spurgeon. Spurgeon se recuperava cotidianamente, entrava em depressão, se recuperava, escrevia os seus escritos. A sua esposa, depois que teve a luz de gêmeos, ficou paralítica, em cima de uma cama, e ela não ficou inutilizada. De cima da cama, ela fazia com que os escritos de Spurgeon fossem publicados por toda a Inglaterra e pela Europa, sendo uma verdadeira editora-chefe das obras de Spurgeon. Meus queridos, Spurgeon, com todas as suas debilidades, chamou 30 líderes que trabalhavam com ele e convidou-os para construir uma catedral que caberia 5.500 pessoas. Spurgeon estava sonhando grande. Ele queria fazer que a palavra do Senhor fosse pregada para mais pessoas. Dos 30 líderes, 23 desistiram. 7 ficaram com ele. E aqueles 7, junto com Spurgeon, construíram um templo. E durante 30 anos, Spurgeon lotou aquele templo de manhã e de noite. É o Tabernáculo Metropolitano de Londres. E ele pregava cada domingo para em torno de 12.000 pessoas. Sempre temos desafios, meus queridos. Sempre temos lutas. E é sempre assim durante a história com o povo de Deus, e não pode ser diferente conosco. Ou nós somos melhores do que todos esses que eu acabei de citar? Nós precisamos saber, meus irmãos, que a vitória vem de Deus e não da nossa força. O verso 2, na parte B, diz assim: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem dá é o Senhor. Nós simplesmente obedecemos e vamos. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Podemos dizer aos Golias das nossas vidas: tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, como Davi fez. Davi não era ninguém, Davi era um menino, e Davi foi contra um gigante, porque ele sabia que ele tinha tudo, tinha o Senhor. É assim que a gente deve proceder. Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair na fogueira das vaidades, e nos mantém sempre humildes, e é assim que deve ser. No momento que nós acharmos que nós somos bons demais, é o primeiro passo para a nossa queda. Quando nós acharmos que somos bons demais no ministério que o Senhor nos confiou, nós estamos a um passinho de escorregar e de cair. Nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué foi muito claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Deus responde 3 perguntas de Josué. A primeira é: a quem? E a resposta está aqui no texto: todo o povo. A segunda: aonde? A terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor dizendo que eu dou. E a terceira: quando? E a resposta também está muito clara: agora, eu repito. Deus mostra, inclusive, no verso 3, os limites da ação de Josué. Perceba, o texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, grande para o poente do sol, será o vosso termo. Josué não tinha que ir para a Mesopotâmia, Josué não tinha que ir para a China, Josué não tinha que ir para a Europa. É importante, meus irmãos, discernir aonde devemos colocar o nosso pé. Deus fala com o seu povo, através da sua palavra. Deus diz aonde está o seu ministério, mas para isso basta que a gente tenha intimidade com o Senhor e com a sua palavra, senão a gente não tem como saber. A gente vai ficar igual a cabra cega, perdidos. Deus, inclusive, delimita a própria geografia da bênção. Ele diz exatamente aonde é que nós devemos ir. Aqui, meus queridos, eu
Eu lembro que, antes de vir para a Lagoa do Araçá, eu e Eliana éramos da igreja de Areias, e lá na igreja de Areias, uma igreja grande, extremamente estruturada, né? E a gente estava lá e eu tinha esse incômodo, apesar de bem jovem, mas tinha esse incômodo. Era uma igreja que praticamente não precisava de mim. E eu sempre tive o desejo, depois que o Senhor tocou no meu coração, de servi-lo. E Nanda me chamou para a Lagoa do Araçá. E eu vim para a Lagoa do Araçá. E aqui o Senhor delimitou qual era a minha área de atuação. O Senhor me chamou para cá. Rapidamente eu me envolvi, isso é o exemplo de outros irmãos também. A gente se envolveu no trabalho, a gente viu que a obra era carente, que precisava de homens para trabalhar e de mulheres. A gente se envolveu, pedi logo a carta de transferência, Eliana ainda relutante, querendo ficar em Areias, mas a gente conseguiu vir para cá, e o Senhor tem nos ajudado nesse ministério. Meus irmãos, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Ou você tem fugido como Jonas? Qual é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionado com aquilo que lhe pesa no coração. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Há uma obra a ser feita através das suas mãos. Às vezes nós temos um ministério na igreja e nós murmuramos por conta desse ministério. Deus nos deu um grande privilégio, uma grande bênção de tocar no louvor, de estar no áudio, no som, de estar na diaconia, de estar no conselho da igreja, de estar no ministério infantil, de estar na recepção. Nos deu o privilégio de limpar a igreja, e a gente às vezes faz o trabalho murmurando, como se esse trabalho fosse pesado demais. Vamos parar com isso, meus irmãos. O que o Senhor nos deu é precioso demais. Nós temos que nos sentir lisonjeados, porque o Senhor nos deu o trabalho da sua obra. Meus queridos, a minha paixão é servir a Deus. Há mais de 10 anos eu sou presbítero dessa igreja. Tenho ajudado no pastoreio dessa igreja. Deus tem me dado uma bênção, muitas bênçãos. E na minha vida secular, como os irmãos sabem, eu tenho o privilégio de fazer parte da direção de um colégio presbiteriano, de coordenar a universidade presbiteriana. O Senhor tem me dado o privilégio de ser presidente de um presbitério e de um sínodo há alguns anos, de servir na Igreja Nacional através da Junta Patrimonial. Como eu falei para vocês, a minha dissertação em Direito, eu não tive como não pensar em tratar de um tema que fosse caro ao meu Deus. Eu sou membro da Comissão de Defesa e Liberdade Religiosa da OAB, porque ali a gente pode fazer o trabalho do Senhor para incrédulos. Eu sou coordenador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Eu sou Gideão Internacional. A gente vai entregar Novo Testamento na rua, no presídio, nos hospitais. E isso, meus irmãos, é muito pouco. Eu não estou falando disso, me vai descendo, não. Eu sei do privilégio que o Senhor me deu, e eu quero que a minha vida esteja integralmente ligada a dele. Integralmente. Eu ainda acho isso pouco. Eu vejo os meus erros todos os dias à minha frente. Eu vejo minhas falhas todos os dias à minha frente. A gente tem que pensar, meus queridos, que quando o Senhor tirar essas funções de mim, porque essas funções não são permanentes, elas são transitórias, eu quero dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde quer que Tu queres que eu vá, eu irei. Essa deve ser a nossa oração.
essa deve ser a nossa disposição. Você deve pensar qual é o testemunho que você está dando no seu trabalho, qual é o testemunho que você está dando aos seus filhos, o testemunho que você está dando aos seus vizinhos, o testemunho que você está dando na sua igreja. Você tem dedicado mais tempo a outras atividades do que ao Senhor? Dê um jeito, meu irmão, de compatibilizar a sua vida com a obra de Deus. A gente vê aqui outros grandes exemplos de irmãos que lutam cotidianamente nesse mundo. A gente se alegra quando a gente vê lá na Esperança Nordeste Alain pregando, Carlinhos pregando, Nanda louvando. É uma bênção quando a gente tem empresas que permitem que o culto ao Senhor ocorra. É uma bênção. Quando a gente puder fazer isso, quando a gente puder influenciar. Se o crente tem uma empresa, ele tem a obrigação de fazer isso. Se ele não é o dono da empresa, ele tem a obrigação de evangelizar o dono da empresa, para que isso possa ocorrer. No peito de Hudson Taylor ardia a evangelização da China, meus queridos. John Knox sonhava com a Escócia sendo ganha para Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se o mundo chamar para serem reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixadores do céu. Nós somos embaixadores dos céus. Quando o mundo nos chamar, querendo nos corromper pelos valores desse mundo, para ganhar dinheiro fácil, nós vamos dizer não, porque nós somos embaixadores do céu. Nós temos testemunho. Que crente é esse? Que na primeira oportunidade vai estar bem lá fora. Como é que vai ficar o seu testemunho para aquele incrédulo? Ou você é crente em uma parte da sua vida e na outra parte você não é? Deus quer integralidade. Ele quer você por completo. Deus diz para Josué: não te mandei eu, porque nós estamos ainda acomodados, porque ainda não colocamos a mão no arado, porque ainda não cruzamos o nosso Jordão, porque ainda não tomamos posse da terra prometida. O que é que vocês estão esperando? O que é que nós estamos esperando? O que é que a igreja está esperando? É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem, meus queridos, como mostra aqui os versos 6, 7 e 9, já partindo para o final da nossa exposição. Deus é totalmente contra o desânimo. Foi por causa dele que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. 2 milhões de pessoas morreram no deserto e não viram Canaã. Sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém vence desafios. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo não se restaura casamento. Sem ânimo não se evangeliza, nem se experimenta avivamento da igreja. Sem coragem nós podemos ter visão, mas não sairemos do lugar. Percebam que no verso 6, 7 e 8, o Senhor está aqui o tempo todo falando: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Veja o exemplo de Davi, lá em Ziclag. Davi chegou com seus guerreiros em Ziclag, onde estava escondida a sua família. Quando ele chegou em Ziclag, sua família tinha sido levada cativa, a cidade destruída. Davi se humilha diante de Deus, Davi entra em profunda depressão, mas Davi reanimou no Senhor seu Deus, se levantou com os seus guerreiros e foi atrás da sua família e resgatou todos eles e voltou com todos eles com o peito cheio de júbilo. É assim que o cristão deve ser. Há pessoas que são desanimadas e nós temos exemplos na Bíblia. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ela estava desanimada. E o que foi que Jesus, antes de curar ela, disse? Tenha de bom ânimo. Porque ela já tinha a inclinação de ser para baixo.
de ser desanimada. Quando o paralítico foi levado pelos seus amigos até a casa de Pedro, o texto bíblico nos mostra que ele estava desanimado. E seus amigos disseram: vamos para Jesus te curar. E ele disse: mas tem muita gente, não vai dar para a gente chegar lá. E os amigos: não, vai dar sim, vamos lá. E pegaram ele, levaram. Quando chegou lá, um bocado de gente. Aí ele disse: está vendo o que eu disse? Vamos embora. O que é que os amigos fizeram? Vamos em frente. Subiram com ele no telhado, tiraram a telha, desceram o homem. E antes de curá-lo, foi que Jesus disse: tende bom ânimo. Essa é a palavra de Deus para a igreja. Tende bom ânimo. Larga essa depressão. Larga esse estado de espírito negativo. Nós fomos feitos pelo Senhor para conseguir vitórias em seu nome. O ânimo precisa ser cultivado no coração, meus irmãos. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. Acompanhe. O verso 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. O verso 7 diz que o ânimo é resultado da obediência. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Veja o verso 9: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo, diz o verso 5. Eu serei contigo e não te desampararei. Quer motivação maior para seguir no ministério? O próprio Deus nos mostrando que, enquanto nós formos fiéis às Escrituras, ao seu nome, Ele estará conosco, que Ele não nos desamparará. Precisamos nos conduzir segundo a palavra desse Deus. Essa geração tem sido chamada de geração virtual e também de geração analfabeta de Bíblia. O verso 8 nos mostra que nós temos que meditar de dia e de noite nesse texto. O verso 7 e 8 diz: não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. O verso 8 ainda diz a forma, que é sem cessar. E o resultado de tudo isso está na parte final do verso 8. O resultado disso é sucesso e prosperidade. Sucesso e prosperidade baseados na palavra de Deus e não no conceito desse mundo. O sucesso do crente é ganhar vidas para o Senhor. É fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. Deus é quem chama, Deus é quem desafia, que dá a visão, que dá poder, que dá vitória. Ele promete um fim glorioso para cada um de nós, mas Ele coloca vários desertos nas nossas vidas. Ele coloca vários Jordãos nas nossas vidas. Meus queridos, mesmo com as nossas debilidades, o Senhor nos abençoa. Nós temos uma história, uma ilustração bem rápida que o presbítero John Eglin, em Rochester, na Inglaterra, ele não era muito bom em pregar. E deu uma nevasca muito grande no domingo, e ele era o responsável por abrir a igreja. Afinal de contas, o pastor teria dificuldades para chegar na igreja, e ele nem sabia se o pastor conseguiria chegar. Chegando lá, ele abriu o texto de Isaías, porque o pastor não conseguiu chegar diante da nevasca, e pregou o texto que diz assim: olhai para mim, sede salvos, diz o Senhor. E ali estava um rapaz de 13 anos, e essas palavras atingiram o seu coração em cheio, e o nome desse rapaz, Charles Spurgeon, se tornou um grande pregador, um grande homem de Deus, e foi atingido por alguém que não era um grande pregador, mas era alguém que sabia o que tinha que ser feito. Era alguém que, mesmo e apesar das suas debilidades, tinha ciência do seu dever. Partindo então, meus irmãos, para a conclusão,
nós estamos iniciando um novo ano, nosso peito se enche de novas esperanças. Nós temos novos desafios na nossa igreja. Temos uma família, temos um trabalho. Precisamos atravessar vários desertos e vários Jordãos. Ao nosso redor a crise, mas Deus chama você e lhe faz promessas. É tempo agora de se levantar e de obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa. Meus queridos, esse texto de Josué não tem como não relacioná-lo à história da nossa igreja, a história da igreja da Lagoa do Araçá. Como eu falei para vocês, há mais de 10 anos, eu sou presbítero dessa igreja, e quando eu cheguei, pouco mais de um ano fui eleito presbítero, e aqueles que são mais antigos lembram, nós tivemos um problema patrimonial, tínhamos um grande imóvel, onde nós sonhávamos em construir o templo, a igreja estava grande, crescente, a pleno vigor, um conselho grande, cheio de presbíteros, cheio de diáconos, a igreja ia muito bem, e um pastor que perdeu a visão do reino, quis tomar aquele patrimônio em seu proveito próprio. Um Jordão se atravessou na frente da igreja, quase que a nossa igreja se acabava. Fomos para a garagem da casa de Dona Rosa, nos reunimos na escola dominical na beira do mangue, porque era tão quente que a gente não aguentava. Foram muitas lutas, muitas lutas. Se atravessou então o Jordão na nossa frente, mas o Senhor foi conosco. O Senhor nos fez vencer cada batalha que se apontou na nossa frente. Nós éramos como Josué, nós éramos como Davi, pequenos diante do desafio. Aquele pastor que perdeu a visão era um pastor conhecido, pastor renomado, e Carlinhos certamente vai lembrar que eu vou falar agora. Uma das reuniões que nós tivemos com o sínodo, que tinha vindo para cá, lá no nosso antigo local, a comissão executiva do sínodo, a diretoria do sínodo, fez uma reunião muito dura conosco, e ali a gente pensou que a gente poderia perder tudo. E um daqueles presbíteros que estavam no conselho disse assim: vamos entregar a chave da igreja ao dono, vamos embora, cada um segue sua vida, procura uma igreja e vamos seguir nossas vidas. Quando ele me falou aquilo me chamou a atenção, e aí eu disse para ele: meu irmão, quem é o dono? Aí ele disse: o pastor. Ele falou o nome do dito cujo, né? Eu disse: quem disse a você que o dono é o pastor? O dono da igreja é Cristo, e a nossa causa é nobre. Aqui tem dinheiro santo, dízimo, que foi colocado aqui para a construção de uma igreja, e nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos lutar até o final, nós vamos até as últimas circunstâncias, e se nós perdermos, é porque o Senhor permitiu, mas o Senhor é conosco, e nós fomos em frente, nós vencemos a batalha, nós estamos aqui nesse lugar, com essa casa própria, com um projeto do templo lindo, com dinheiro em caixa para começar a construção, com sonhos de construir aqui uma igreja grande, para influenciar esse bairro, essa cidade, e fazer o nome do Senhor conhecido nesse local. Qual é o desafio que o Senhor tem colocado no seu coração, meu irmão? Saia da zona de conforto, vamos em frente, no ministério que o Senhor nos deu. Amém? Pedir para o pastor Lúcio fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos colocar a pé, com suas mãos, feche seus olhos. Vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus,
porque o Senhor tem nos desafiado a nos dedicar à tua obra, a sair da zona de conforto e servir ao Senhor. Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E tua palavra nos ensina